Queridos amigos e amigas, bom dia. É hora da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, nós vamos ler juntos o Evangelho que está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, Jesus Cristo mais uma vez fala para os seus discípulos. E fala sobre o quê? Fala sobre aqueles que têm cargo de profeta, ou seja, têm a missão de falar em nome de Deus. E para os seus discípulos, ele coloca um aviso: cuidado, guardai-vos dos falsos profetas. Bom, isso já deixa o discípulo um pouco preocupado, afinal de contas, existem então verdadeiros e falsos profetas. E como é que nós vamos distinguir entre uns e outros? Jesus Cristo dá a chave da distinção. Ele primeiro fala da aparência externa. Às vezes vêm como vestidos com pele de ovelha, ou seja, parecendo um dos nossos, parecendo alguém do rebanho. Entretanto, guardam dentro de si um lobo feroz. O lobo é a ameaça do rebanho de Cristo. É o símbolo do herege, é o símbolo daquele que nos retira da verdade, né? E por outro lado, Jesus Cristo fala, numa outra comparação, dos bons e dos maus frutos. Inclusive a sentença final é: pelos frutos os conhecereis. Aqui já nós não estamos falando da aparência, mas da essência. Uma essência que é cultivada na bondade, a árvore boa, e que ao mesmo tempo produz também frutos bons, que são as suas ações. No que diz respeito então ao cargo de profeta, nós poderíamos dizer que não basta falar bonito e nem falar coisas boas, mas é necessário ser bom e fazer o bem para ser considerado um verdadeiro profeta de Cristo. Nós podemos mentir e ensaiar sobre muitas coisas. Quantas são aquelas pessoas que se fazem chamar de apóstolos, de bispos, de sacerdotes, mas não pregam exatamente o que Jesus Cristo pregou. O título não pode nos fazer bons ou maus. O que nos faz bons ou maus são as nossas obras. Agora, até mesmo para julgar as nossas obras, nós precisamos ter um critério.
em que nós estamos acreditando? Nós acreditamos na doutrina que nós recebemos dos apóstolos, porque eles foram as testemunhas escolhidas de Jesus Cristo. Muitos outros discípulos também testemunharam as obras do Senhor, os seus milagres, porém destes, Jesus Cristo escolheu 12. E é a partir da tradição destes apóstolos, que não eram perfeitos, entre eles estava Judas, por exemplo, também entre eles estava Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, porém depois se arrependeu e retornou, e cumprindo a profecia do Senhor, edificou todos os seus irmãos. Não é essa a questão. A questão é que Jesus Cristo os escolheu para serem testemunhas da sua palavra, da sua doutrina. E esta doutrina, ela é transmitida ininterruptamente por sucessores desses apóstolos. Sucessores que seguem uma linha física, através da imposição de mãos. Ninguém na igreja, de repente, recebe uma iluminação e se acha capaz de ser sucessor dos apóstolos, que são os bispos. Ninguém na igreja, de repente, recebe um toque divino e diz: eu sou sacerdote. Não é isso. Por mais que existam pessoas excelentes em dons, carismas, capacidades humanas e inclusive capacidades sobrenaturais, se não receberem pela imposição das mãos a ordenação sacerdotal, não são sacerdotes. Se não receberam pela imposição das mãos a ordenação episcopal, não são verdadeiros sucessores dos apóstolos. É assim que as coisas acontecem desde os tempos apostólicos, e foi assim que nós as recebemos de Cristo nosso Senhor. De fato, a palavra tradição, que vem do verbo latino tradere, significa entregar. Nós recebemos de outros aquilo que nós cremos. Nós não inventamos a fé da noite para o dia, a partir do nada. O mesmo que eu falei agora em relação a funções, ministérios e cargos, eu poderia falar também em relação à palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus com todos os seus livros, tal qual nós a professamos hoje na Igreja Católica, dos apóstolos. Não inventamos livros, não pegamos livros de outra tradição que não fosse aquela que os próprios apóstolos pregaram. E por que eu estou falando sobre isso? Para que nós tenhamos um critério para podermos avaliar as obras. Jesus Cristo disse hoje no Evangelho: pelas suas obras os conhecereis, pelos seus frutos, melhor dizendo, os conhecereis. Mas se nós não temos um critério para avaliar esses frutos, nós também podemos ser enganados. Quantos foram aqueles que, tentando enganar o povo cristão, se fizeram de piedosos, jejuadores, orantes, grandes pregadores? A história da igreja mostra inúmeros hereges que tinham exatamente essas características. E quantos foram aqueles que eles enganaram? Enganaram porque eram pessoas boas, que faziam coisas boas, que agradavam a todo mundo, que inclusive denunciavam os erros das autoridades, inclusive de autoridades dentro da igreja. Mas isso não faz deles apóstolos, não faz deles verdadeiros profetas. Para ser verdadeiro profeta e verdadeiro apóstolo de Cristo, temos que ter duas marcas, a marca da verdade e a marca do amor. Quando existe uma verdade sem amor, sem dúvida nenhuma, será uma verdade odiosa. Por mais que se digam coisas verdadeiras, as pessoas não seguirão. Falta aí o odor do bom pastor. Se existe um pretenso amor fora da verdade, também isso é perigosíssimo, porque o amor pode nos seduzir, mas se nós não estamos na verdade, somos seduzidos para o abismo. As marcas, portanto, são a verdade e o amor. A verdade nós não a inventamos, recebemos dos apóstolos. Ela é feita de palavras que estão na Escritura, que estão em outras tradições da igreja, como a liturgia, por exemplo, e também estão nas instituições que foram criadas desde a época apostólica e que a igreja mantém até hoje. Aí está a verdade. E o amor é a caridade que quer, sobretudo, que nós cheguemos ao reino dos céus. Não é aquele amor docinho que simplesmente agrada a todo mundo, mas é o amor daquele que quer nos ver no céu e por isso diz a verdade, mesmo que seja dura, assim como fazem ou devem fazer os nossos pais quando são bons pais.
nos dizem as coisas verdadeiras, ainda que aquilo doa. É assim que Deus age conosco. E os profetas verdadeiros têm essa imagem de Deus como seu modelo para fazerem a vontade de Deus. Eu entendo que este discernimento é difícil. Se não fosse um discernimento difícil, ninguém seria enganado. Entretanto, Jesus Cristo hoje no Evangelho nos adverte justamente para que nós não sejamos enganados. Deus quer discípulos com critério, mas vamos procurar de fato o critério? As coisas importantes para a nossa vida e para a nossa salvação devem ser meditadas e entendidas a fundo. Não podemos ficar superficialmente quando o assunto é a nossa vida eterna. Para terminar hoje a nossa reflexão, vou ler um trecho da carta de São Paulo aos Gálatas. Os Gálatas justamente corriam esse mesmo risco. Estavam abandonando o evangelho de Paulo, o evangelho apostólico, por um outro evangelho mais fácil. Vou ler Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Assim disse São Paulo: Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Até aqui a citação de São Paulo aos Gálatas. Que o Senhor nos conserve na verdade e no amor. Tanto ovelhas quanto pastores precisam destas duas coisas, para encontrar a Cristo, estar com Cristo e com Ele permanecer para sempre. Interceda por nós, a toda a Santa Mãe de Deus. Vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, e o que te mando proclamarás. Tenho que me dar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz há de meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz há de meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo, vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que me dar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço.
Deixa teu pai e tua mãe, deixa